Fala aí galera, beleza? Professor Ivo Júnior na área. A aula de hoje vai ser destinada à análise de um poema que vai cair na segunda etapa do PAS. O nome do poema é Ideias Íntimas, do Álvares de Azevedo. Vamos com a gente! Então, senhores, vamos lá. Ideias Íntimas, Álvares de Azevedo. Como a gente sabe, o Álvares de Azevedo é um poeta da segunda geração do romantismo brasileiro. Esse poema Ideias Íntimas ele está presente numa obra chamada Lira dos 20 Anos. E aí essa Lira dos 20 Anos tem a face Ariel e a face Caliban. Ideias Íntimas está tá lá mais do meio para o final do livro, né? Na parte Caliban. Esse poema ele é composto por 14 partes. As partes dela são descritas aí em algarismos romanos, né? A temática dele é predominantemente a oposição entre sonho e realidade. Tá? Então, a primeira parte oferece ao lírico prazer e felicidade, depois angústia, pessimismo, solidão. A gente vai ver também a presença de uma figura feminina, que ela é extremamente inacessível e idealizada. Né? Quanto aos aspectos formais, a forma, não há uma quantidade de versos por estrofe, ou seja, a versificação ela é irregular. Por vezes tem 10 sílabas métricas, depois, por vezes, as estrofes são compostas por 15 versos, 11, 18, 26 versos. No vídeo de hoje a gente não vai analisar todas as partes do Ideias Íntimas, não vamos analisar todas as 14 partes, mas a gente vai analisar uma das mais importantes para que a gente consiga fechar o ciclo de análise e interpretação que o poema nos oferece. Então vamos lá, a parte 1 fala assim: Oceã, o brado é triste como a sombra que seus cantos povoa, o Lamartine é monótono e belo como a noite, como a lua no mar e o som das ondas. Meu coração deleita-se, contudo parece-me que vou perdendo o gosto, vou ficando blasé, passei os dias pelo meu corredor, sem companheiro, sem ler, sem poetar. Vivo fumando. Minha casa não tem menores névoas que as desde o céu de inferno. Solitário, passo as noites aqui e os dias longos. Dei-me agora ao charuto de corpo e alma. Aqui a gente tem quase como um resumo, né, das características da segunda geração do romantismo em língua portuguesa. Ele se encontra em um estado blasé, em um estágio de tédio, né? Quando ele fala aí do Lamartine, do Ocean, que são personagens dentro da literatura, personagens ou autores, né, dentro da literatura europeia, ele mergulha dentro de livros, da bebida, do cigarro, do fumo, para assim continuar vivendo. Ele está isolado no seu quarto e aí ele dedica-se ao fumo e à bebida, fica ali solitário, como ele fala. Continuando aqui a nossa análise então de Ideias Íntimas de Álvares de Azevedo, na parte 10, ele fala assim, ó: Meu pobre leito, eu amo-te contudo, aqui levei sonhando noites belas, as longas horas, ouvidei libando ardentes gotas de licor dourado, esquecias no fumo e na leitura das páginas lascivas desse romance. Meu leito juvenil, da vida és página doiro. Em teu asilo, eu sonho-me poeta e sou ditoso. Aí aqui ele vai continuar, ele fala dos sonhos dele, ele cita personagens, né, da literatura inglesa. Nessa parte 10 ele dá sequência à viagem. Essa viagem que ele está fazendo é pelo próprio interior do quarto e pelo próprio eu, no caso o eu lírico aí do poema do Álvares de Azevedo. Ele caracteriza o seu próprio leito, que seria a sua cama, né, a cama do seu quarto, e que ele sonhou noites belas e passou longas horas aí com as mulheres que ele idealiza. Então aqui, ó, quando ele fala das Clarissas, das Elviras, das Margaridas, são personagens de romances ingleses e franceses que ele está lendo. Quando ele fala que passou longas horas, ele passou essas longas horas bebendo, fumando, lendo romances lascivos. Então essa parte aqui, a parte 10, sintetizando, é a parte que o eu lírico faz um mergulho dentro do próprio eu
e aí ele chega até ao delírio, chega até ao devaneio, que também é uma das características da segunda geração, esse devaneio, essa loucura dentro do próprio eu. Já aqui na parte 12, a gente consegue fazer um contraponto com a parte 10 que a gente acabou de ler. Se na parte 10 é o momento de maior loucura e devaneio que ele tem, na parte 12 ele tem um momento de sobriedade. Olha aqui, ó. Aqui sobre essa mesa, junto ao leito, em caixa negra, guardo dois retratos guardo. Não os profano em indiscretas vistas. Eu beijo-os cada noite, nesse exílio venero-os junto e os prefiro unidos, meu pai e minha mãe. Se acaso um dia na minha solidão me acharem morto, não os abra ninguém. Sobre o meu peito, lancem-os em meu túmulo. O mais doce será certo o dormir da noite negra, tendo no peito essas imagens puras. Aqui a gente vê novamente o tema da morbidez, né? Presente nessa parte 12. A morbidez aqui quando ele fala que quando ele foi enterrado ele deseja que esses retratos estejam junto com ele no caixão. Ele reconhece esses objetos do cotidiano e esses objetos que constituem aí o pequeno mundo do eu lírico. É isso, essa parte 12 aí, ó, sintetizando, ela é um contraponto com a parte 10 que a gente acabou de ler, né? Se na parte 10 ele está no devaneio total e absoluto, completamente embriagado, sonhando com as mulheres das personagens, né, que ele está lendo o livro, agora ele tem um momento de lucidez quando ele para e consegue enxergar a foto do pai e da mãe dele. Aqui na parte 14, a gente tem um momento de transição entre aquele estado de lucidez e o estado de devaneio total, de loucura total. Nessa parte 14, ele sai da lucidez e volta ao devaneio para que o poema se encerre como um ciclo. Vamos ver se a gente consegue visualizar esse ciclo. Quando ele fala aqui, ó, parece que chorei, sinto na face uma perdida lágrima rolando. Aqui ele está falando, está retomando o momento que a gente leu agora, que ele encontrou a foto do pai e da mãe dele. Aí ele diz, Satã leve a tristeza. Olá, meu pajem, derrama no meu copo as gotas últimas dessa garrafa negra. Eia, bebamos. Presta atenção que nessa parte aqui do bebamos, ele já se entrega novamente à bebida, para que ele possa voltar, né, àquele estágio de devaneio, de loucura que ele se encontra. E aí ele continua aqui, ó. E aí ele tece elogios, né, à bebida, ele quase que diviniza a bebida, ó. És o sangue do gênio, o puro néctar que as almas do poeta diviniza, o condão que abre o mundo das magias. Aí ele volta a beber, volta a fumar, que ó, vejo num leito de ouro a imagem dela, palpitante, que dorme e suspira, que seus braços me estende. Aqui ele já voltou a beber, já sob o efeito do álcool e das drogas, dos cigarros que ele está consumindo, ele já começa a sonhar novamente com a imagem dela, com a imagem daquela mulher que a gente viu lá na parte 1, lá no início da nossa análise. Aí ele diz aqui, ó, eu me esquecia, face noite, traz fogo, 2 charutos e na mesa do estudo acende a lâmpada. Aqui ele volta lá para o estado inicial, lá para a primeira parte do poema. Perceberam o ciclo? Esse poema, quando a gente lê todas as partes dele, que é inclusive o que eu recomendo que vocês façam, leiam as 14 partes, ele vai ter esse ciclo. Ele vai começar desejando uma mulher amada, ele vai começar lá no estado blasé, no estágio de tédio, ele lendo romances europeus. Depois ele vai para o auge do devaneio e da loucura, movido pelo álcool, pelas drogas, né, que ele está usando. Depois ele para, tem um momento de lucidez. Depois ele já começa a vangloriar as bebidas de novo e já volta a ler os seus romances lascivos, os romances europeus, e aí volta novamente ao estado blasé e aí encerra o ciclo. Então, colegas, é isso. Na aula de hoje a gente analisou o poema Ideias Íntimas, do Álvares de Azevedo. A gente analisou de maneira sintetizada. Eu recomendo que você, ao fazer a leitura completa e integral do texto, tenta visualizar e analisá-lo de acordo com o ciclo que a gente fechou, que a gente comentou agora na nossa análise, tá bom? Muito obrigado pela paciência. Até a próxima aula. Tchau, obrigado!